O nosso assunto agora é eleição 2022. Nós vamos dar continuidade agora à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. As entrevistas estão sendo conduzidas por mim e pelo meu colega jornalista Marcos Vasconcelos. 5 nomes aparecem como os mais lembrados pelo eleitor para ocupar a vaga do Executivo Estadual. E para melhor informar ao telespectador, a TV Borborema organizou esse encontro. Hoje, a nossa convidada é a pré-candidata pelo PSOL, Adjani Simplício, que já está aqui conosco. Boa tarde, candidata. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Hora do Povo na TV Borborema. Boa tarde, Calilca. Boa tarde, Marcos. Que bom que estou aqui falando com a região da Borborema em loco, né? Eu estava ansiosa por esse momento. Marcos Vasconcelos, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Calilca. Boa tarde ao nosso telespectador. Estamos aqui prontos para debater um pouco mais, para que você possa conhecer mais um pré-candidato ao governo do Estado. Pois é, inclusive a pré-candidata Adjani Simplício tem falado sobre temas bastante polêmicos, né? Desmilitarização da segurança pública, a favor do aborto e entre outros temas que nós vamos falar a partir de agora, inclusive. Mas, primeiramente, conhecer um pouco mais da vida da senhora. Já foi candidata, né, em outras oportunidades. Qual a motivação que traz para a senhora colocar seu nome mais uma vez à disposição aqui, desta vez, na Paraíba? Uma grande motivação para mim é que a gente precisa, nós mulheres, precisamos ser bem representadas, nós precisamos ocupar o espaço da política, porque enquanto a gente não estiver nesse espaço, nada vai ser dito da forma correta sobre nós, o que a gente precisa, quais são as nossas demandas, quais são as nossas lutas, como a gente percebe e reflete sobre a sociedade. Então a nossa voz precisa ser ouvida e, fundamentalmente, eu quero ser uma das outras, das demais, que venham para ocupar a política, especialmente se vierem do campo popular. Mas por falar em outras, a senhora é a única, não é? A única candidata, pré-candidata, pelo menos, nesse momento ao governo estadual. Isso, é exatamente porque desse impedimento das mulheres ocuparem esse lugar. Então, a gente, quando tem um ditado feminista muito importante, que uma sobe e levanta a outra. Então, a gente chega nesses espaços tentando conquistar e ampliar o máximo possível o campo por onde as mulheres podem construir política. Ô, pré-candidata, eu queria tratar com a senhora sobre um assunto que é bem polêmico e tem pautado aí realmente a imprensa nesses últimos tempos, que é a questão da desmilitarização da segurança pública, que é uma bandeira, inclusive, defendida pelo seu partido. Trazendo aqui para o nosso estado, já que a senhora é pré-candidata ao governo, de que forma se daria literalmente a aplicabilidade dessa desmilitarização da segurança pública aqui no nosso estado? Pronto. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa partir do princípio para poder discutir a desmilitarização. Desmilitarização. O que seria, na verdade, embora, né? A gente fale direto a palavra, não significa desarmamento, não significa deixar a população desprotegida. Muito pelo contrário, significa rever a estrutura policial, que hoje a gente percebe a forma de atuação da polícia, onde a gente percebe que existe muito abuso. A polícia, como outras instituições, ela é atravessada por um racismo e um machismo e uma homofobia estrutural que precisa ser revista. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser trazido, porque a população, a gente tem uma maioria de população negra, uma maioria de população pobre, a gente tem metade da população de mulheres, então a gente precisa trazer, a gente tem um percentual de população LGBT que ainda não foi devidamente registrado, mas é importante a gente entender que são parcelas da população que vivem sofrendo violências e abusos e que isso precisa ser repensado. E aí repensar a polícia é entender, investir em inteligência, investir em prevenção e investir numa formação que não seja uma formação para a guerra, mas que seja uma formação para a proteção da população, de fato. E aí, óbvio que eu estou fazendo esse comentário e venho tecendo essa crítica com relação ao abuso, né? E a gente vê nos jornais isso acontecer o tempo inteiro. E é importante a gente entender que existem grandes agentes que já se percebem como agentes operando na perspectiva dos direitos humanos, operando numa perspectiva mais humanizada de atendimento à população. Cooperativada, comunitária, é uma outra forma de ver de que maneira, qual é a forma que a polícia atua
junto à população que não atinja o nível máximo de violência e de letalidade quando não é necessário. Mas aí como é que a gente, do lado de cá, a gente pode responder à violência que vem a partir dos meliantes? Veja só, essa violência que vem a partir dos meliantes, quando a gente sofre um assalto na rua, quando a gente sofre um arrombamento, enfim, passa por um episódio como esse, nesse momento imediato, não existe um policial ali. Né? É quase uma surpresa existir a polícia ali. A gente vai localizar a polícia para dizer o que aconteceu. O que acontece, e aí os episódios de abuso que a gente se refere, são as atuações que são as atuações corriqueiras, cotidianas. Abordagem de camelô, abordagem de jovens negros que estão passando na rua. Então seria um desarmamento pontual em alguns casos? Seria nessa atuação que não é uma atuação imediata reativa, que é a atuação do serviço, do atendimento normal da polícia. Não precisa ter arma letal. Não é toda situação que se coloca a letalidade como sendo o único caminho, ou a violência como sendo o único caminho. Pegando nesse pensamento que a senhora tem em relação à polícia, né, falando dessa questão do armamento, como é que a senhora vê a política hoje nesse sentido, que incentiva ou facilita de alguma forma o acesso da população ao armamento? A gente já sabe que e isso já foi uma pesquisa que aconteceu, houve um grande movimento pelo desarmamento no Brasil, baseado exatamente em dados dos acidentes que acontecem, das mortes que poderiam ser evitadas com pessoas civis desarmados, civis armados, e que a gente sabe, e isso faz parte inclusive do treinamento policial, que não é porque você está com a arma que você pode utilizá-la numa situação de emergência. Então, é extremamente perigoso esse tratamento que vem sendo dado de forma superficial e inconsequente, que qualquer pessoa pode adquirir arma e que pode utilizá-la. Né? Quando o caminho para exatamente o combate à violência e o combate às consequências de uma situação de risco é exatamente não ter armas. Né? Então, a gente precisa trazer para o debate elementos que tenham a ver com a sobrevivência. Me parece que esse momento político agora, ele tem sido patrocinado por um determinado grupo que tem o interesse de disseminar ódio, disseminar intolerância e dizer que as coisas podem se resolver com uma arma na mão. Quando a gente precisa investir numa qualidade de um discurso político, numa qualidade de uma discussão política por temas polêmicos, numa qualidade para a educação, com espaços onde os nossos jovens e as nossas crianças também exerçam o direito da autonomia e exerçam o direito de trazer o pensamento e de conviver com pensamentos diferentes. Essa polarização, ela só acirra o estado de violência em que a gente vive. E no estado de violência em que a gente vive, quem sofre são as mulheres, as pessoas pobres, empobrecidas e as pessoas LGBTs. Então, a gente precisa entender que o discurso de violência não é saudável, não produz uma sociedade melhor. A gente tem que produzir o discurso do conhecimento, o discurso da tolerância. É nesse caminho que a gente tem que atuar. Muito bem, vamos tratar sobre um assunto que é extremamente importante para todos nós, que é a questão da educação. Caso a senhora seja eleita ao governo do estado da Paraíba, quais são os planos que a senhora tem de atuação nessa área? Eu acho que um plano muito importante, e aí um passo muito importante, é o estado assumir a construção do seu próprio plano educacional. E trazer isso como uma discussão horizontal, e uma discussão que inclua os diversos setores da comunidade escolar. Inclua pais, inclua mães, inclua a representação de estudantes, inclua, enfim, organizações que colaboram com ações no campo da educação e construir isso de uma forma muito transparente, entendendo que o objetivo da educação pública é promover a cidadania e promover a autonomia, né? E garantir a dignidade humana dos jovens e das crianças que passam pelo sistema escolar. A senhora é professora, né? Tem um conhecimento, ou seja, de causa da sala de aula em si, e a gente percebe que tem 3 assuntos que são assuntos que são combatidos, que não se podem se tocar muito em sala de aula, principalmente o que a gente vem acompanhando nos últimos meses.
justamente a questão da política, educação sexual e a tão falada ideologia de gênero. Como tratar isso? É possível? Eu nem costumo muito trazer o termo ideologia de gênero, porque a gente acaba alimentando um discurso mentiroso, né? A gente não pode tratar como um elemento menor as diferenças com relação ao gênero na nossa sociedade. Como, haja vista, porque eu sou a única candidata ao governo do Estado nesse momento, pré-candidata. Por que outras candidatas, outras mulheres têm dificuldade de alcançar tanto os espaços de disputa quanto os cargos de liderança? Então, não existe equidade de gênero em nossa sociedade, é uma sociedade estruturalmente machista, e a gente precisa entender que quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente está falando, isso não existe, isso é mimimi, a diferença entre homens e mulheres na nossa sociedade. E isso precisa ser discutido desde muito cedo, e o lugar onde a gente acredita que é possível modificar o pensamento das pessoas é o espaço escolar. Né? A gente tem um grande intervalo onde o Estado tem a tutela, né, dessa educação, o Estado, seja município, enfim, independente das esferas, mas o Estado ele tem a tutela dessa geração de crianças e jovens. Né? Deveria ser universal, ainda não alcançamos isso, mas é um direito das crianças, um direito que também imputa um dever das crianças passarem pela escola pública, né? Passarem por esse processo de socialização. E esse compromisso da escola ele tem que ser voltado para o desenvolvimento dessa cidadania, dessa autonomia desses jovens, dessa população que precisa ser bem cuidada. E isso é uma responsabilidade do Estado. Pré-candidata, deixa eu puxar essa questão da senhora ser a única pré-candidata mulher ao governo do Estado da Paraíba. E de que forma, caso a senhora seja eleita, pretende ampliar o espaço da mulher na gestão pública? Um dos compromissos muito importantes é a paridade na composição das secretarias, né? A paridade de gênero, e também na composição de cargos de coordenação e de cargos de liderança, né? De coordenação de projetos e de pastas. Isso é importante. Garantir que exista a presença da mulher nesses espaços, para que nada pode ser dito se a gente não estiver lá. Né? Então, quando eu venho ocupando esse espaço agora mais recente na imprensa, vinha conversando com o Marcos um pouco antes, que determinadas pautas não eram faladas. Né? Não se fala de mortalidade materna, não se fala de saúde da mulher, não se fala, enfim, nem de ideologia de gênero quando se está tratando com homens. Né? E mesmo que tratasse, seria difícil desse outro sujeito falar do lugar que me pertence, que nos pertence. Então, é necessário que esse olhar, que essa forma de analisar as coisas, as situações e de apresentar soluções que são construídas de uma forma particularmente, né, pelas mulheres, que isso exista nos lugares de comando. Então, a gente precisa dar o exemplo. A princípio, seria uma medida extraordinária trazer essa composição paritária para esses cargos, né, essa observação. E uma outra observação é entender que todas as instituições estaduais, elas precisam ter um treinamento, uma formação, todos os nossos servidores, para essa atuação contra a violência de gênero nas instituições e contra a violência cometida com a violência racista. Ontem a gente teve a participação do pré-candidato Nilvan Ferreira e aí ele falava que o secretariado do atual governo ele é loteado para os partidos. A senhora concorda e tem uma visão diferente disso? Sim, nós do PSOL temos uma visão muito diferente sobre isso. E, infelizmente, essa política tradicional, clássica, oligárquica, autoritária, que tem uma tradição enorme no nosso estado e no nosso país, numa democracia ainda muito pequena que a gente teve, né, enquanto uma república, enquanto um estado. E aí a gente encara essas situações, que esses loteamentos acontecem, ou seja, não são pessoas que tenham interesse ou tenham algum compromisso direto com a população. E isso é muito
triste, porque isso faz com que as pessoas desacreditem na política. Muita gente desiste, fala, é tudo a mesma coisa. Minha gente, o que eu estou defendendo não é isso, não. O que eu estou defendendo, o que o meu partido defende, o que a esquerda defende, é dizer que é necessário construir esses espaços com pessoas qualificadas, com pessoas que não é um loteamento para outros parceiros que vão fazer você continuar e se perpetuar no poder, mas é necessário ter pessoas qualificadas para desempenhar essas funções, essas secretarias, pessoas especialmente que tenham um diálogo com a população. Não é possível você que vive numa classe abastada, que sempre foi herdeiro, na verdade é um herdeiro ou herdeira de uma família oligárquica, defender os interesses de uma mulher ou de uma criança, de uma jovem, de um trabalhador que está lá morando na periferia, na área periférica, onde não tem água, onde não tem esgoto, onde não tem atendimento de saúde. Você não sabe dessa realidade. Então é preciso, tem pessoas qualificadas que tiveram origens na classe popular e que ainda se empenham na luta popular e que podem estar ocupando esses espaços, sim. Muita qualidade. Indo por esse caminho político, aí que a senhora começou a falar, nós temos uma situação um pouco diferente aqui na Paraíba nesse momento, por conta também da eleição presidencial. Né? Temos o pessoal aí que é de esquerda, temos o candidato a presidente do Brasil, que é o ex-presidente Lula, mas aqui na Paraíba tem dois concorrentes seus, o veneziano pelo MDB e também o próprio governador João Azevedo, todo mundo disputando um local nesse palanque do ex-presidente Lula. Cabe todo mundo? Bem, o próprio Lula disse que já cabe todo mundo, né? Ele mesmo, ele está entendendo que é necessário ter uma aliança ampla para ele poder vencer esse momento. Inclusive, só um adendo aqui, o PSOL, há muito tempo que não fazia, já declarou que apoiará o presidente Lula já no primeiro turno, que não fazia há muitos anos, né? Na verdade, a gente nasce enquanto partido, buscando exatamente esse nosso lugar diferente, esse nosso lugar de discordância e ocupando esse espaço público, a arena pública, trazendo isso, né? Qual é a nossa personalidade política, o nosso pensamento político? E aí, pela primeira vez na história do PSOL, a gente abdica desse espaço da disputa, mas não abdica da disputa do projeto político, tanto que a gente publicou o nosso programa de governo. A gente tem um programa de governo onde a gente tem perspectivas de quais são os caminhos para a gente voltar a sonhar, né? Porque o que a gente vive hoje é uma falta de sonhos, é um desespero. Todos os dias tem uma notícia trágica ou uma manipulação que vem acontecendo, como a PEC desesperada que aconteceu recentemente. A gente sabe que, óbvio, o recurso do auxílio ele é necessário, ele sempre foi defendido pelo pessoal e sempre foi defendido que fosse por no mínimo R$600, como foi desde o começo, mas infelizmente essa mudança aconteceu agora por uma característica meramente eleitoreira, mas que tem já data para acabar, né? Então, infelizmente, é isso, a gente ocupa esse lugar, tentando retomar ao que você colocou, Calilton, é que a gente ocupa esse lugar entendendo que é necessário vencer esse momento que a gente está vivendo, que é de um acerramento extremo de um atentado contra a vida, né? Em todas as medidas que a gente tem visto. Então, para superar isso, a gente apoia, coloca-se na base dessa candidatura de Lula, mas também não abdica, não abre mão do nosso projeto político. Deixa eu só aprofundar um pouco mais. Diante desse cenário que a senhora falou, o pessoal vai apoiar o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui em Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, como bem disse o Marcos, nós estamos com dois pré-candidatos brigando pelo apoio do ex-presidente pré-candidato atual, que é o governador João Azevedo e veneziano Vital do Rego. Em algum desses momentos, caso a senhora não esteja no segundo turno e tenhamos um dos dois candidatos no segundo turno e tendo o apoio do PT, o PSOL vai se acostar, vai apoiar também veneziano Vital do Rego ou o atual governador João Azevedo? Essa sua pergunta se relaciona com a outra situação da distribuição das secretarias, o loteamento das secretarias pelos partidos. Não, o pessoal não vai apoiar. A nossa posição e a nossa unidade com relação ao campo de esquerda é para a eleição do presidente Lula, porque a gente entende que isso é necessário de ser superado. A gente precisa
combater o Bolsonaro para depois continuar combatendo o bolsonarismo, que na verdade, é o nome que tem se dado ao fascismo atual, encampado pela extrema esquerda. Mas a nossa posição estadual, ela se mantém. A gente tem o nosso programa de governo, a gente vai permanecer nesse espaço, nesse lugar da oposição, da vigilância e da contribuição quando for necessário, quando houver algum alinhamento, mas a nossa identidade, o nosso projeto político é um projeto que a gente entende que não dialoga com esse loteamento de apoios. Não é nesse lugar que a gente está. A nossa posição tomada em unidade com relação a Lula é uma posição que foi muito cara para nós, foi muito discutida, muito refletida sobre as consequências e o que a gente ia ter que encarar pelos próximos tempos, o que a gente ia ter que fazer, mas por um projeto de superação, onde a gente entende que para o coletivo é necessário. Como é que a senhora está vendo hoje o sistema de saúde, principalmente nessa questão da mulher? A senhora tem um local de fala para falar um pouco mais sobre isso, e que se a senhora for eleita, o que é que mudaria? Primeiro, é muito importante, a gente precisa insistir, viu, minha gente? É porque é importante a gente entender que o caos da saúde que a gente vem vivendo hoje, ele fica muito maior, né, quando a gente teve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que coloca o teto de gastos, e esse teto de gastos, ele incide especialmente sobre a educação e sobre a saúde. Então, a nossa precarização que a gente vive hoje, o aumento da precarização da saúde, a falta de oferta de exame, a falta de oferta de medicamento, que era para a gente está tendo que judicializar até medicamento de câncer, que as pessoas precisam com um tratamento que não deveria ser interrompido. E aí, isso no Estado, né, também. Então, as consequências dessa aprovação da emenda 95, a gente vê hoje com o acirramento, e se ela continuar, só vai piorar. Então, a gente precisa primeiro superar isso, ter uma revisão disso, retirada da emenda constitucional, para a gente retomar os investimentos. E retomando os investimentos, a gente tem que saber direcionar isso, principalmente no sentido da interiorização. Muitos serviços precisam ser interiorizados e ampliados, na ampliação da rede hospitalar e na realização de uma nova proposta, especialmente com relação à saúde da mulher. A senhora falou que já tem o plano de governo preparado caso seja eleita. A gente tem vindo de 2 anos de pandemia, estamos numa recessão grande, estamos com a inflação lá em cima, um problema econômico gigantesco aqui no país como um todo. De que forma, caso a senhora seja eleita, pretende gerar emprego e renda aqui para o nosso estado, inclusive pelos números que nós estamos na linha da pobreza, que aumentou bastante aqui na Paraíba? Esse elemento que você traz é muito importante, porque a gente não pode desconectar o caos que está acontecendo aqui no estado do caos que foi promovido nacionalmente, né? A falta de direcionamento de uma política econômica e o desleixo total com relação a uma política de geração de emprego, consequentemente, acontece nos estados mais empobrecidos, os estados do Nordeste, uma ampliação da situação exatamente de fome, a situação de angústia, de opressão que a população vive. Então, não dá para desconectar a política econômica nacional da que a gente constrói localmente. E localmente nós pensamos no PSOL que é necessário construir alternativas regionalizadas. A gente precisa pensar não apenas no foco de promover incentivos fiscais e trazer indústrias para determinadas regiões metropolitanas, ou trazer grandes investimentos como resorts, que produzem um impacto ambiental tremendo, que precisa ser avaliado também. A gente precisa ter uma política econômica que também entenda os impactos ambientais e dialogue com os elementos culturais, com o que aquelas determinadas regiões produzem, né? Produzem melhor, tem uma expertise, tem sementes, enfim, tem o trato com a terra, o trato com a agricultura e com a pecuária, o trato local com os elementos do artesanato, a possibilidade do turismo, né? E pensando tudo isso, o turismo no interior, potencial, né? E trazendo isso também de uma forma cooperativa, de uma forma que valorize a cooperativização e a associação das pessoas para a promoção da economia local.
não pensando isso faz com que se gere uma economia e renda numa determinada região que atende muito bem a esse micro-organismo regional, né? Então, a gente precisa pensar nessa forma. Em fórmulas, na verdade, a gente tem propostas que versam nesse sentido, da regionalização das propostas. Nós estamos, nesse momento, com vários partidos ainda disputando aliança quase que a tapa, não é? Como é que está a situação do PSOL? Chapa já está formada? Menina, a gente está com a chapa bonita. Na verdade, o PSOL hoje, e aí como todos já sabem, a gente vive a condição da federação, né? A partir da legislação vigente. Então, a gente está numa federação com a Rede de Sustentabilidade e a gente também vem construindo uma coligação da chapa majoritária com a UP, com a Unidade Popular. O companheiro Jardel, que está aqui conosco no estúdio, é o candidato a vice-governador e mantendo também os nossos senadores, as nossas pré-candidaturas ao Senado e suplência com o PSOL. Então, a gente vem junto, federando com a rede e em coligação com a UP nesse momento. Pré-candidata, a gente está com o horário bem avançado, mas eu não poderia deixá-la sair daqui sem falar sobre um tema que também é defendido pela senhora, que é a descriminalização da maconha. Como é que a senhora pode tratar com os paraibanos desse tema e como seria essa descriminalização? O tempo é curto, então eu vou pincelar alternativas e é importante também que quem tiver mais curiosidade pode me acessar, pode procurar a gente para a gente conversar, que nós não estamos bloqueando esse diálogo, muito pelo contrário, esse é o lugar por onde a gente quer crescer e trazer informação para as pessoas. É importante a gente pensar na descriminalização, tanto no ponto de vista econômico, quando a gente entende que é possível trazer a produção para as agriculturas familiares, e isso vai gerar muita renda para esse setor. A gente entende também que é necessário discutir o uso medicinal, né, o quanto que tem se ampliado as possibilidades de utilização da cannabis, né? A gente tem que entender que maconha não é droga, maconha é uma planta, existe um princípio ativo, e o princípio ativo é que é condenado pela legislação. E aí, inclusive, durante muito tempo na história, a maconha foi usada para fazer roupa, minha gente. A gente precisa entender isso, entender que as matrizes da utilização da maconha são matrizes indígenas, são matrizes africanas. A gente precisa trazer isso também, porque a criminalização é um modelo de outro lugar. É um modelo de outro lugar. E a gente precisa entender que ela hoje é reconhecida como tratamento fundamental para várias doenças e que reduzem a utilização de outras drogas que causam muitos efeitos colaterais e que trazem efeitos positivos. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser universalizado, porque se quem tem direito a acesso a uma medicação boa, esse setor é a população. Então, a gente precisa oferecer o que há de melhor. E se é possível tornar isso uma alternativa razoável, uma alternativa plausível, isso é fato, é possível. A senhora acha que diminuiria o trabalho dos traficantes se a gente descriminalizasse a maconha? Diminuir o trabalho do traficante, não. Porque o traficante... As bocas que a gente tem, os jovens que chegam lá para angariar um dinheiro aqui, porque fica mais fácil, é mais fácil você pegar um jovem e levar o aviãozinho, como chama, tem determinadas palavras que eu nem sei o nome, mas a senhora acha que diminuiria o que eles fazem hoje? Nós pensamos no PSOL que existem muitas possibilidades na discussão da descriminalização, e uma delas é um aspecto do desdobramento social. Com relação, porque quem é criminalizado, como eu disse, isso tem a ver também com a forma de atuação policial. Quem é criminalizado são as pessoas que estão morando nas periferias. Alguém descobriu de quem era o helicoca? Alguém descobriu de quem era a cocaína que veio sendo usada pelo avião da FAB? Infelizmente não. E essas drogas não estão incomodando. Essa presença da cocaína e da heroína nos grandes espaços de poder não está incomodando. Em relação à maconha, na sua opinião, a sociedade está pronta para discutir isso? Não, a gente precisa discutir. Não é uma coisa que vai se colocar... e aí vamos trazer, né, a hipótese de Adjane ser a governadora do estado da Paraíba, Adjane Simplício e o pessoal estarem no governo do estado da Paraíba. Ninguém vai impor isso para ninguém, não. É necessário abrir uma grande discussão pública, como todas as questões polêmicas. É importante a gente não ter medo do povo. O povo tem que participar, tem que opinar, tem que ter espaços de diálogo com os governos executivos, legislativos. Não é favor nenhum
nenhum de nós estarmos candidatos para servir ao povo. Nós somos servidores, se formos escolhidos pela população, a nossa obrigação é servi-la, é atendê-la. Bom, o nosso tempo infelizmente acabou. Agradecer aqui a candidata Adjani Simplício, que gentilmente também atendeu o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Agradeço muito, Marcos, Calilca, é um nome tão bonito. Agradeço muito por esse espaço. A gente veio de tênis, pé no chão, vamos embora para a rua, daqui a pouco para a rua de novo. Aproveitar toda vez que estiver aqui na Borborema para poder fazer isso, porque o nosso lugar é o lugar da política do poder popular. Muito bem. Conversamos, portanto, com a pré-candidata do PSOL. Amanhã essa rodada de entrevista continuará e o nosso entrevistado será o candidato do PSDB, Pedro Cunha Lima.